Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim. Agora para a gente conversar um pouquinho sobre uma plataforma, uma ferramenta muito importante aí que tem trazido para o produtor rural alguns resultados muito significativos, seja em redução de custos, seja em incremento de produtividade. É uma ferramenta versátil e que tem aí muitas propostas, muitas sugestões para o produtor rural para conhecer melhor a sua atividade, o seu dia a dia, que é a Climate Field View. O Field View a gente acompanha desde lá 2016, quando chegou ao Brasil de fato como uma ferramenta inovadora, aí, né, uma ferramenta da agricultura digital que estava surgindo no Brasil naquele momento e agora está consolidado. E a gente vai conversar um pouquinho, obviamente, sobre essa plataforma e principalmente destacar um projeto novo da Climate Field View, que são as histórias de sucesso. Quem está aqui com a gente hoje é a Ana Paula Torresan Maranhão. Ela é gerente para a América do Sul de marketing de conteúdo e vai trazer um pouco mais para a gente toda essa evolução dos últimos anos, desde o momento em que o Field View chegou aqui no Brasil. Seja bem-vinda, viu, Ana Paula? Obrigado pela participação aqui conosco. E, enfim, é uma ferramenta que trouxe uma proposta revolucionária para o produtor, mais do que entender, né, mais do que ter acesso a mapas, a informações, entender como ele pode modificar o dia a dia dele através daquelas informações. No começo muito se falou da agricultura de precisão, né, mas o produtor muito se confundia com tanto número, com tanta coisa, com tanto relatório gerado, e ele acabava sem saber o que fazer com aquilo. O Field View veio justamente nessa linha de trazer respostas para o produtor. Depois desse tempo todo já no Brasil, qual o resultado que vocês têm percebido e como o Field View tem crescido aí? Uau! Bom, primeiro, bom dia. Obrigada, Alexander, pelo espacinho da gente conversar sobre o assunto que é tão gostoso, né? Falar de inovação, de tecnologia, de digital, principalmente quando a gente olha para o agro, me dá muito prazer. Então, muito obrigado. E eu acho que aqui, para começar a conversa, né, deixando todo mundo a par, o Field View, né, a Climate Field View, é a plataforma de agricultura digital da Bayer, né? A gente está presente no Brasil, Estados Unidos, Argentina, quase aí quase 70 milhões de hectares que a gente quer atingir até o final desse ano, sendo mapeados com essa plataforma. E o que o Field View faz, só para deixar bem claro, na verdade, é coletar e processar os dados agronômicos que a gente tem no campo para a gente conseguir entender a melhor performance do talhão, desde lá do plantio, do planejamento, até a pós-colheita. Então, nesse sentido, o que a gente faz é embasar todas as decisões que o produtor toma no campo com dados precisos e gerados em tempo real. E quando a gente olha para isso, né, Alexander, o legal é que a gente fala, nossa, mas a agricultura digital, como é que está essa adoção? Quando a gente olha para o perfil do agricultor brasileiro hoje, eu estava até dando uma olhadinha antes de entrar, tem uma pesquisa da McKinsey que trouxe que basicamente a cada 2 produtores já utiliza tecnologias digitais no campo, né? E 53% deles têm aí a intenção de usar ainda mais, uma ou mais. Então, a gente percebe que essa questão da agricultura digital, ela veio muito forte para as lavouras brasileiras, principalmente por conta do ponto que você trouxe, né? A gente tem aí um ponto de como a gente alcança as melhores performances dentro da própria área, né? A gente sabe da responsabilidade que a gente tem em relação a fazer uma agricultura mais sustentável, uma agricultura que a gente consiga aí, diminuir custos, que a gente consiga salvar, né, preservar nossos recursos, e para isso a gente precisa otimizar, a gente precisa ser ainda melhor fazendo aquilo que a gente já faz na terra que já existe, né? Então, a agricultura digital ela vem muito nesse sentido. E a gente está vendo inúmeros bons resultados, que é um pouquinho do que eu acho que a gente vai falar aqui, que a gente chamou de histórias de sucesso com o Climate Field View, de agricultores que vêm utilizando aí a nossa plataforma digital para alcançar patamares ainda mais brilhantes e excepcionais. Muito bem. E o legal, né, que eu imagino que é a proposta do Histórias de Sucesso, é mostrar que cada produtor pode ter a sua própria avaliação, né, pode entender melhor o que ele precisa naquele momento de dados para tomar resoluções, né, Ana Paula?
Perfeito, é exatamente isso. Então, a gente alia, na verdade, a ciência de dados com a experiência do agricultor. Então, mais do que ninguém, fazer agricultura, todo mundo sabe que mais do que fazer agricultura, é fazer bem a agricultura. E a gente, como país, faz isso, né? Então, acho que aqui não tem segredo, é a gente entender todo esse histórico de aprendizados que a gente veio tendo de um país tropical, de conseguir levar soja para os cerrados e outras regiões que a gente nunca imaginou, e aliar isso à ciência de dados. Então, todos esses dados que eu vou gerando no meu campo, que minha máquina ali vai me ajudando a trazer, e eu consigo visualizar, me fazem gerar relatórios, mapas e imagens de satélite que visualmente fica mais fácil de eu conseguir tomar melhores decisões, entendendo onde o meu manejo foi melhor, em que área eu deveria posicionar a minha semente, qual foi a população ideal, se minha máquina está na velocidade correta ou não. Então, existe uma série de dados agronômicos que a gente gerando e tendo à disposição, fica mais fácil da gente ter uma assertividade para o manejo, para uma decisão, o que quer que seja, ser mais bem feito. E o Histórias de Sucesso, conta um pouquinho para a gente desse projeto. São histórias baseadas na realidade do produtor. Perfeito, Alexander. Exatamente isso. Então, hoje a gente tem uma série de agricultores que estão utilizando o Climate Field View em seus campos e a gente tem visto bons resultados, né? E quando a gente fala resultado, aqui é muito pessoal para cada agricultor. Tem agricultor que conversa com a gente e fala: Ana, eu acho que diminuir custo na minha lavoura é o essencial. Ou Ana, aqui eu sei que eu consigo alcançar maiores produtividades, né? Como é que a agricultura digital pode me ajudar nesse sentido? E é exatamente isso que o Field View vem fazendo, ajudando a visualizar melhor a performance de cada talhão para a gente tomar essas decisões corretas. E aí, de norte a sul, o que a gente fez foi ouvir muitas dessas histórias que chegavam via redes sociais, chegavam pela nossa equipe da Bayer, de diversas fontes, e a gente falou: poxa, tem tanto agricultor mostrando que conseguiram ser ainda melhores do que eles já são utilizando plataformas como a nossa. Se a gente começasse a falar sobre isso, né, como a nossa agricultura está se digitalizando ainda mais, está se tornando ainda mais tecnológica. E foi a partir desse momento que a gente falou: cara, tem tanta coisa bacana para dividir, vamos fazer isso. Então, a gente lançou em março o projeto Histórias de Sucesso. Hoje a gente já está com 2 episódios, mas vem mais pela frente, aos quais a gente presta uma homenagem até para alguns desses agricultores que nos permitiram contar suas histórias. Então, sim, são histórias reais, em que a gente está falando um pouquinho de como eles, utilizando a plataforma Climate Field View, conseguiram alcançar melhores resultados. Mais dados, melhores resultados. Muito bom. E a gente está com esse primeiro episódio aqui para mostrar para o pessoal. Peço para você licença, só para a gente colocar o material no ar e depois a gente volta a comentar. Ana Paula, 3 minutinhos, a gente está de volta. Muito bem, vamos rodar o material. Ô, Jorge, tudo pronto pra safrinha? Tá quase na hora. Você me ajuda nessa? Vamos lá. Ó, mas não é querendo pôr pressão no você não, mas a régua tá alta, hein? A safrinha passada foi de torar. Foi mesmo. Ô, e olha que eu andava meio desconfiado. Ah, é? Por quê? Ah, muita coisa pra se preocupar. Ano passado, choveu pouco, deu lagarta demais. Preço, então, nem se fale. Tá pensando que é fácil produzir, é? Mas no final, a gente mandou bem. Ô, bem demais. E esse ano tem tudo pra ser bom também. Ainda mais com você aqui, comigo, me apoiando. Por exemplo, o teste que a gente fez agora de velocidade com a soja foi top. Mas a ideia foi sua, né? Eu só ajudei com os dados. Ah, mas isso facilitou muito a vida. Aí foi legal que a gente começou em 5 km por hora e foi aumentando pouco a pouco a cada passada. Viu só? Enquanto você ia plantando, eu mostrava aqui na tela dupla os mapas de velocidade e população. Até que uma hora, o mapa de população, ele começou a mudar de cor naquela linha plantada, né? Foi top demais. Porque aí dava pra ver certinho que até 7,5 km por hora dava pra gente fazer o plantio sem prejudicar a população de sementes. Acima disso, já ficava ruim. E aí a gente ganhou o quê? Uns 3 dias de janela no plantio da safrinha? Foi. A gente conseguiu fazer todo o plantio da soja em uma velocidade média maior, sem prejudicar a qualidade. Que é o que é mais importante, não é?
É, isso aí. Ó, mas deixa de papo e vamos focar no milho agora. Bom, eu tô pronto. Você quer começar por onde? Vamos dar uma olhadinha nos ensaios de híbridos que a gente fez na safrinha anterior para relembrar exatamente o que foi melhor. Legal, vamos lá. Deixa eu procurar meu caderninho. Caderninho, Jorge? Não é. Deixa o caderninho pra lá. Na safrinha anterior já era eu e você aqui, ó, juntos, sem caderninho. Anotei tudo no você. É, claro. E que a gente fique junto por muito mais, né? E ó, tá na mão aqui o mapa com o posicionamento dos híbridos e o mapa de colheita. Você quer começar por ele ou quer dar uma olhada no relatório de produtividade antes? Rapaz, que velocidade é essa? Mas já que você me economizou uma manhã inteira de trabalho, já levantou todas as informações, vou passar um cafezinho antes da gente continuar. Tá bom, vai lá. Vai querer uma xicrinha? Muito legal, Ana Paula. E a gente pôde entender, né, nesse primeiro episódio, dois momentos ali importantes para o produtor. O primeiro deles foi a questão da velocidade que ele empregou na lavoura para o plantio da soja dele. E num momento como esse ano, que a gente teve um atraso muito grande no plantio, onde determinar a janela ideal do milho safrinha, isso é fundamental, saber até quando ele pode aumentar a velocidade de plantio dele. No final das contas, ganhar um tempinho de janela a mais para o próximo plantio. E o outro momento foi justamente de poder interagir aí entre as variedades que foram plantadas, as variedades que se deram bem com a área dele, né, aonde que cada variedade se deu bem e assim ajudando a tomada de decisão do produtor na hora de fazer lá a sua decisão de plantio mesmo. Mas como a gente está contando aqui, são casos, né, Ana Paula? A versatilidade da ferramenta é muito maior. Exatamente, Alexander. A gente vê esses dois casos dos cerrados, né, no pessoal que estava plantando ali na região do Mato Grosso do Sul, e é engraçado, né, você parar para pensar, quando que a gente conseguiria fazer um ensaio com quase 64 híbridos de milho para definir qual que é o melhor para a gente posicionar para o nosso próprio talhão, de acordo com as características de solo, manejo e tudo mais, sem a ajuda da agricultura digital, né? Então, para esse agricultor em específico, ele queria saber, eu preciso do melhor híbrido para minha lavoura. E ele conseguiu fazer isso através da agricultura digital. Mas a gente tem casos, por exemplo, que estão vindo por aí, o pessoal que acessar o nosso site vai conseguir assistir, de pessoas que queriam entender mais sobre sustentabilidade. Como é que eu utilizo herbicidas, por exemplo, né? A gente tem um caso que vai para o ar de uma produtora lá do Goiás, que ela tem um problema muito grande com buva, e a gente sabe que buva resistente é uma coisa que tira o sono do produtor. E as áreas delas estavam infestadas, mas era uma infestação mais pontual, né, em algumas reboleiras e tudo mais. E para não precisar aplicar na área como um todo, ela queria entender como direcionava esses esforços. E através dos mapas que ela conseguiu ter aí, né, para aplicação de herbicidas, ela trouxe isso para o Field View e ela conseguiu fazer uma pulverização totalmente direcionada e customizada. Ela poupou diesel, ela usou menos defensivo e ela acabou com certeza sendo muito mais sustentável, né? Então tem uma série de frentes, de casos e de histórias que a gente pode trazer que ilustram essa personificação da agricultura digital, do uso do Field View para cada uma das realidades que a gente tem no campo. Legal, foi legal você citar o próximo episódio porque ele já está no ar, né? E a gente vai deixar o link aqui para depois as pessoas poderem acompanhar, porque ao todo serão cinco cases de sucesso, é isso, Ana Paula? Perfeito, perfeito. Nessa primeira rodada, a gente está chamando de temporada 1, né, Alexander? A gente traz 5 casos de sucesso, mas o que a gente quer é trazer muito mais. Então, se preparem que já a gente vai apresentar muita coisa do que está rolando. Legal. Agora, Ana Paula, me ajuda a entender, como produtor de primeira viagem, o que eu tenho que fazer. Qual que é o meu primeiro passo para conhecer a tecnologia? Como é que eu faço para contactar, entender, enfim, e implementar essa plataforma na minha atividade? Perfeito. Alexander, para falar de Climate Field View, a gente fala que a gente tem 2 produtos digitais, tá?
O primeiro deles é o que a gente chama de plano de entrada, que é para aquele agricultor que quer ter uma primeira experiência com a agricultura digital, que talvez não está muito familiarizado com todos os termos que envolvem tecnologia, e que é basicamente a gente ter aí dentro desse produto digital imagens de satélite que ajudam o agricultor a acompanhar a performance dos seus talhões de maneira mais visual e digital. Né? Além, claro, de outras funcionalidades que existem dentro desse plano, como as previsões climáticas, né, marcações georreferenciadas e tudo mais. Para aquele agricultor que já tem um pouco mais de familiaridade com tecnologia, com a questão do digital no campo, a gente apresenta o Plano Plus. E esse plano é o que a gente fala de fazer o mapeamento em tempo real no campo. Então, a gente tem um dispositivo que se chama Field View Drive, é como se fosse um pendrive, para ser bem sincera. E esse dispositivo, quando ele é colocado nas máquinas, ele consegue, através de um iPad, né, de um tablet que está na cabine desse maquinário, seja um pulverizador, uma colheitadeira, uma plantadeira, o que quer que seja, realizando o mapeamento da operação. E ali você enxerga todos os dados agronômicos, velocidade, vazão, né? E você vai entendendo de fato como é que o seu campo está performando dentro desse mapa que vai se criando. E posteriormente criando relatórios. Então, para esse agricultor que já está um pouco mais familiarizado, a gente disponibiliza esse tipo de plano, né? E aí as decisões com certeza conseguem ser muito mais bem embasadas. Para o agricultor que quer ter o contato com a Climate, a gente tem tanto dentro do nosso site todas as informações, mas também um ponto bastante importante é que para agricultores Bayer, que fazem parte do programa Impulso Bayer, o resgate para a utilização do Field View de cada um desses planos é gratuito. Então, dependendo de como você tem a sua categoria dentro do programa Impulso Bayer, você pode sim resgatar a sua licença anual de uso do Field View, seja do Plano Plus ou do plano de entrada, de graça. E a gente também tem a nossa equipe de suporte, só entrar em contato das nossas redes sociais, tem o nosso WhatsApp, que vocês podem tirar todas as dúvidas. Legal. Eu me lembro que lá em 2016, Ana Paula, a grande discussão era a conectividade no campo, né? Como fazer a plataforma ser utilizável 100%, afinal de contas, é uma infinidade de ações aí que obviamente dependem da internet. Como é que está evoluindo isso e hoje dá para dizer que já se aproveita o Field View de uma forma integral? Perfeito, Alexandre. Ótimo ponto, né? E sim, a gente tem de fato um desafio bastante grande quando a gente pensa, né, do 4G, do 5G, 3G no campo. E aí, inclusive, até um adendo aqui, a gente faz parte da associação do Conectar Agro, né, que disponibiliza aí o acesso de internet no campo. Acho que esse é um dos pontos bastante importantes. Mas quando a gente fala de Field View, né, os nossos produtos em si, eles trabalham offline. Então, enquanto você está fazendo o mapeamento da sua operação no campo, a gente consegue coletar esses dados de maneira offline, né? Então, a gente não tem nenhum problema. E aí, a partir do momento que o agricultor vai para uma sede ou para algum lugar que a gente tenha conexão, esses dados vão para a nuvem e nada se perde. Então, a gente consegue realizar as operações também sem a necessidade de internet no campo. Outro assunto que na época foi muito polêmico, mas obviamente eu quero te ouvir para saber, entender como é que evoluiu essa discussão, a questão da privacidade dos dados, Ana Paula. O produtor ficava muito incomodado com a possibilidade de ter que dividir as informações dele, né? Isso foi superado? Perfeito, ótimo ponto. E esse é um ponto que a gente precisa falar bastante. Quando a gente pensa na Climate Field View, os dados coletados, na verdade, eles são do agricultor. Então, o agricultor tem a possibilidade de acionar, né, ou ativar a sua licença de uso no momento que ele quiser, da mesma forma como cancelar no momento que ele quiser. E a gente não utiliza de forma nenhuma dados individualizados de produtores para qualquer outro tipo de negócio. O que a gente trabalha são os dados agregados e que isso, na verdade, não tem nenhuma correlação em relação a utilizar isso para precificação de algum produto, né, para outras bases de informação dentro da Bayer. Então, o dado é do agricultor. Legal, muito bom. Bom, futuro do Field View, qual a expectativa de vocês? E daqui para frente, quais são as ações aí para trazer mais produtor para junto aí da tecnologia digital, né? Perfeito. Alexandre, a gente fala que o Field View ele é um produto em constante evolução. Ele nunca vai ser um produto pronto, né?
Então, quando ele veio para o Brasil em 2016, ele veio numa versão beta ainda, que não tinha muitas das coisas que tem hoje, né? Então, a partir do momento em que a gente foi utilizando, experimentando, recebendo aí os feedbacks dos nossos clientes, a gente foi aprimorando essa ferramenta digital. E é isso que vem acontecendo. Então, a gente vinha de uma estratégia muito, né, utilizando o ponto de falar o que era agricultura digital. Hoje já tem uma familiaridade muito maior em relação ao que são as tecnologias que compõem a agricultura digital. E hoje agricultores estão, inclusive, olhando para formatos que a gente consegue utilizar funcionalidades, por exemplo, que recomendam a população de sementes que a gente deveria plantar em cada um dos talhões de acordo com o perfil do agricultor. E a gente fazendo isso de forma automatizada. Então, existe uma série de coisas que a gente vem trabalhando e agora, com certeza, o pessoal vai ver muito mais isso sendo colocado em vigência, porque o agricultor começou a adotar a agricultura digital e está gostando. Então, exatamente, eu acho que trazer essas histórias de sucesso, vários agricultores, por exemplo, vão se identificar com essas histórias e vão talvez entender que aquilo faça sentido para eles. E é exatamente isso que a gente quer. O que a gente quer, no fundo, Alexander, é fazer com que a potência de Brasil que a gente do ponto de vista agronômico, seja ainda maior, né? Então, a gente sabe que a gente tem potencial, a gente sabe que tem agricultores de áreas muito parecidas plantando e colhendo diferente, então, tem áreas que colhem 50, tem áreas que colhem 80 sacos, por que a gente não consegue levar todo mundo para 80? Então, nossos objetivos com a agricultura digital e com a evolução constante do nosso produto é acontecer isso. Muito legal. E é importante a gente dizer que para o produtor, no final das contas, é rentabilidade, né? É dinheiro no bolso, né? Porque se por um lado ele consegue aumentar a produtividade, mas também reduzindo o custo de produção, é mais que sobra para ele investir em outras coisas, né, Ana Paula? É isso, é exatamente isso. Seja diminuindo o custo, seja fazendo uma aplicação em taxa variável e conseguindo elevar os patamares em cada pedacinho do talhão. Então, tem uma série aí de frentes que a gente pode olhar, mas que, de fato, no fundo, vão fazer o agricultor ganhar mais, ser mais sustentável e assegurar essa produção que a gente tem de alimento. Muito bom. Bom, para saber mais, então, a gente tem o site da Climate, que a gente vai disponibilizar aqui, mas tem também uma forma de acessar diretamente as histórias, os casos de sucesso aí, né? E a gente também disponibiliza. Mas vamos lá, coloca pra gente na tela aí o link aí para o site, para que as pessoas possam entender melhor a Climate, possam entender melhor aí a proposta da ferramenta e, obviamente, tirar dúvidas, se for o caso. Eu agradeço, viu, Ana Paula, a sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, atualizando essas informações. Como você disse, 70 milhões é o objetivo até o final desse ano, né? Milhões de hectares? Globalmente falando, a gente vai chegar em 70 milhões de hectares com Climate Field View. E o Brasil está participando bem desse crescimento aí, Ana Paula? O Brasil é um dos maiores países em representatividade de adoção de tecnologias digitais. Então, com certeza, a gente tem aí uma parcela de adoção muito grande dentro desse número. Legal. Parabéns pelo trabalho, obrigado por estar aqui ajudando a gente a entender um pouquinho mais dessa ferramenta e principalmente dessa tendência, né, que é a tecnologia, a agricultura digital, a agricultura 4.0 aí, que está sendo adotada e com grande adesão aí mesmo por parte dos produtores brasileiros, porque, obviamente, todo mundo está vendo resultados melhores com a adoção desse tipo de ferramenta. Muito obrigado, viu, Ana Paula? Volte sempre. É isso. Obrigada a vocês, gente. Um bom dia. Até a próxima. Tá aí Ana Paula Torresan aqui com a gente no Notícias Agrícolas, contando um pouquinho mais da experiência da Climate Field View e, mais do que isso, trazendo para a gente as propostas ou as novidades aí em relação aos casos de sucesso da Climate Field View. São programinhas, né, de 3 minutos em média, como você viu durante a entrevista, contando um pouquinho das experiências dos produtores rurais, como os produtores pegaram essa ferramenta e transformaram essa ferramenta em números e estatísticas que ajudam ele na decisão do dia a dia. Muito legal. A gente fica por aqui, eu agradeço muito a sua atenção e audiência, daqui a pouquinho tem outras informações e mais destaques. Continue com a gente.